momento da palavra é um tempo de... Nós estamos com o coração aberto para deixar o Espírito Santo ministrar com a gente. Hoje nós temos um tema aqui, não é uma série, é um culto aqui, mas que nós vamos falar sobre um tema importantíssimo sobre a vida da igreja e a maneira com que a gente deve andar no Evangelho. Nós vamos falar sobre os princípios do discipulado apostólico. Vou largar aqui na tela aqui. Princípios do discipulado apostólico. Pode parecer um pouco confuso assim, o que é isso? Mas eu vou tentar trazer de uma maneira bem clara, aí que facilite esse ensino aí para você. Então, um dos grandes desafios da nossa caminhada, pelo nosso coração rebelde, pelo nosso coração independente, pelo nosso coração que tem uma luta de sujeitar aos princípios de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos nos entregar a uma cultura de cuidado, a uma cultura de exortação, a uma cultura de aconselhamento, a uma cultura de direção que Deus nos dá. O ambiente espiritual de Deus. E o Senhor, Ele diz que nós deveríamos ser discípulos. Ele nos deixou essa cultura sobre ensino, essa cultura sobre ensinar os mandamentos do Senhor, ensinar os princípios do Senhor. Ele nos ensinou sobre essa exortação, onde que os nossos pés, eles são alinhados de uma maneira que nessa caminhada nós começamos a agradar a Deus. Bem por certo é que a palavra diz para vir a Ele todos que estão cansados, sobrecarregados. Ele fala que vai nos aliviar. Isso é tudo uma verdade, um efeito do Evangelho sobre a nossa vida. Ele tira os fatos. Mas jamais nós devemos esquecer que a porta, ela continua sendo estreita. O Evangelho, ele não nos proporciona uma porta larga, que seria uma porta a qual nós vivemos o Evangelho, ou andamos com Jesus da maneira com que bem nós entendemos. Por isso que nós precisamos de uma renovação de mente, que a palavra fala de metanoia, de arrependimento. E essa transformação de perspectiva de mente é que vai fazer a gente mudar e vai fazer com que essa nova cultura do reino do céu, ela seja estabelecida sobre o nosso coração. E agora, nós andávamos antes de uma maneira, né? Existe uma música, até falei de manhã, agora me lembrei de novo. Diz aquela música que existia um homenzinho torto, ele estava numa casa torta, sua vida era totalmente torta, né? Até que ele encontrou Jesus, e Jesus encontrou ele, e a vida dele, o que aconteceu? Endireitou. As coisas se arrumaram, se ajeitaram, os pés deles agora estavam firmados numa direção correta, num caminho correto. E o Evangelho ele puxa as nossas orelhas, não é por maldade, é por amor. Ele fala que um pai, ele corrige os seus filhos, e o filho que logo aceita a correção, que é alinhado por ele, ele vai ter bênção sobre a vida. Mas a Bíblia deixa claro ali que o filho que não aceita a correção, a exortação, logo ele não é filho. A Bíblia chama assim, de bastardo. Ou seja, é um filho que negou o pai, é um filho que cortou o relacionamento com Deus. Por quê? Porque não aceitou a correção
e a exortação de Jesus. Um filho aceita ser corrigido, porque nós temos um pai de amor. E esse pai de amor, ele nunca vai falar algo para nos prejudicar. Bem pelo contrário, só há correção para ter alinhamento e porque existem algumas coisas erradas. Óbvio, né? Mas muitas pessoas resistem a essa correção de Deus. Fogem disso. Se escondem da voz de Deus. Se escondem dos mandamentos de Deus. Ou outros vão para os extremos que só querem saber as promessas que Deus tem, né? O que Deus pode me servir agora? O que Deus pode fazer por mim? Mas nós não estabelecemos um compromisso de uma aliança, de uma relação, de entender o que eu faço por Ele agora. Faço a partir dessa transformação de vida e dessa direção sobre nós. Então, urgentemente, meu irmão, se existe algo que está errado na sua vida, você sabe que está errado, conserte. Se arrependa, mude de vida e deixe o Espírito te direcionar para uma vida de santidade, uma vida reta e uma vida que glorifique o nome dele. Vocês estão entendendo aí? Então nós temos aqui 10 princípios sobre o que a palavra de Deus diz sobre um discipulado. Nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui é sobre honrar a sua liderança espiritual. Olha o que Paulo ele diz à igreja de Tessalonicenses. Foi uma carta direcionada a uma igreja, e nós podemos trazer essa carta direcionada à nossa igreja aqui nesse mundo. Diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-os na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. As coisas, tá certo? Com Deus nós aprendemos submissão, honra, lealdade, fidelidade, e vai todos esses princípios que Deus vai nos ensinando. Paulo aqui ele está corrigindo essa igreja dizendo: olha, tem uma coisa aí que é importante para vocês. Vocês precisam ter consideração por aqueles que se dedicam e se esforçam no trabalho do reino entre vocês. Vocês precisam olhar para essas pessoas com honra. Vocês precisam entender que Deus nesse lugar para vocês obedecerem, para vocês respeitarem liderança, para vocês. Porque Deus ele trabalha com princípios de autoridade espiritual. O princípio de autoridade é algo que vem do reino de Deus, da excelência. Deus está no céu, no seu trono. Se você estudar sobre os anjos, você vai ver sobre hierarquia de anjos. O céu não é uma bagunça. O reino de Deus não é cada um faz o que dá na telha. É um submisso ao outro, é um responsável por determinada área. Por isso que as coisas funcionam. Porque existe autoridade.
Se você for estudar sobre autoridade na Bíblia, você vai ver Deus levantando autoridades, Deus destituindo autoridades. Mas Deus usa as autoridades para trabalhar no nosso coração. E nós devemos entender que nós não somos... Você pode... O que seria congregar numa igreja ou pertencer a uma igreja? Vamos meditar um pouco sobre isso. É totalmente diferente de vir numa igreja, de frequentar quando eu quiser numa igreja. Pertencer a um lugar, ao corpo de Jesus, requer compromissos e requer responsabilidades. E dentro dessa responsabilidade, aqui, nós temos a responsabilidade de viver uma cultura de honra, não só com os líderes, com os outros também. Mas aqui ele está nos declarando, olha só, tenham-nos na mais alta estima, um amor por causa do trabalho dele. Ou seja, respeitem, considerem o que essas pessoas têm feito e como elas têm dedicado a sua vida. Chegamos num ambiente de igreja e nós não conseguimos muitas vezes nos submeter a essas coisas do pastoreio, cuidado, aconselhamento, respeitar líderes de qualquer país da igreja. Porque nós temos muitas vezes de bondade no nosso coração e de falta de sangue. Ela só a falta de respeito, muitas vezes de honra, de consideração que se tem uns com os outros, ela só é consequência de uma vida que vive em desrespeitando pai, desrespeitando mãe, desrespeitando autoridades, desrespeitando leis, desrespeitando professor, desrespeitando polícia. Desrespeita várias coisas, desonra várias coisas. É lógico que quando nós estamos num ambiente espiritual, no qual a nossa ligação maior é o nosso amor em Jesus, é o nosso entendimento de compreensão de reino, se não respeita pai e mãe que fizeram alguma coisa, você acha que vai respeitar um líder que está em um determinado lugar? Não vai me dizer quem é tu para me dizer o que eu devo fazer ou qualquer outro sentido, né? Não respeita, não considera. E a honra ela é tão profunda que não é honrar na frente. Onde é que a honra ela se está mais? É honrar quando ninguém tá. É honrar numa conversa. É honrar não estando num ambiente de fofoca, de murmuração, de discórdia. É não estar numa mesa que não acrescente nada com pessoas que... Porque a gente finge que muitas vezes não tem, mas isso não agrada o coração de Deus. A honra ela é um princípio do discipulado bíblico. Eu quero dizer para você que ninguém vai te curar, ninguém vai te discipular se você não honrar essa pessoa. Ninguém vai querer investir na sua vida, gastar tempo com você, se não houver uma honra, um respeito, uma consideração. E outra, se você quer que Deus te levante como líder, olha o jeito que você trata as pessoas, como é que quer que os outros tratem de uma maneira que ainda não entendemos e não semeamos e não tratamos. Compreenderam? Porque Deus quer levantar a nossa vida. Deus quer levantar os nossos ministérios, as nossas casas, as nossas famílias. Nós temos que ter muita sabedoria e muito bom senso para saber lidar com todas essas situações. Eu honro quem merece honra. Será que é isso que a Bíblia nos diz? Não dá para entrar tão profundo nisso. Tem uma série lá de lives que 7 cultos, eu acho, só sobre isso, mas
honra, ela tem a ver com falta de valorização. A desonra, ela tem a ver quando a gente torna comum o que não é comum. A desonra, quando nós nos aproximamos e nós esquecemos quem cada pessoa é em Deus e como que Deus levantou cada um. Então nós acabamos nos perdendo nesse princípio. E Paulo, ele está exortando a igreja, ó, vocês devem andar dessa forma. O segundo ponto aqui é que um discípulo, ele deve aprender a promover a paz no corpo de Cristo. 1 Tessalonicenses 5 diz assim, ó, vivam a paz uns com os outros. Será que todo cristão vive assim? Infelizmente, não. Numa cultura de igreja, numa cultura de comunidade, numa cultura de relacionamentos, nós devemos aprender a viver em paz com os outros. Cultura de guerra, cultura de discórdia, cultura de briga, cultura de facções, de motins, isso não tem a ver com o reino de Deus. O Senhor nos chama para nós nos esforçarmos para manter a paz e viver a paz uns com os outros, numa comunidade. Estão comigo aí? A paz de Deus, não a guerra, não a discórdia. Um princípio de um discípulo de Jesus, de alguém que segue Jesus, olha só o que Mateus 5,9 diz assim, ó: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores. O que é alguém que pacifica? Isso você vai fazer bastante na igreja, você vai fazer bastante em outros lugares. Deus vai nos dar bastante oportunidade da gente fazer isso. É quando houver confusão, brigas, discórdias. Você não é aquele que vai colocar fogo na situação. Não acredito que falou isso. Se fosse comigo, o negócio era diferente. Ah, não deixa assim. Faz o mesmo. Não, no mesmo não. Faz pior. Olha só. Quem a pessoa está pensando que é para falar assim comigo? Né? Várias situações que tem conflitos, adversidades familiares, adversidades na igreja, adversidades nos relacionamentos. E nós não somos aqueles que vai quebrar a banca, quebrar a casa, destruir com aquilo. Não é o nosso papel destruir as coisas, nosso papel é o quê? Edificar. Não é graça, é construir. Sem pacificadores, nós não vamos conseguir edificar situações. Para isso nós precisamos de muita sabedoria, tá? E a gente vai crescendo. Eu preciso crescer muito nisso tudo. Mas tem situações que a gente já aprende como lidar. Evitar certas coisas, saber conversar, saber a hora de conversar. Pacificadores de problemas. Por que nós devemos ser pacificadores? Porque no evangelho que nós ministramos, olha o evangelho de 2 Coríntios 5,18. O que é o evangelho? O evangelho de Jesus. Olha, diz aqui, ó: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha só que poder o evangelho tem. O poder de reconciliar as coisas, o poder de perdoar, o poder de dar mais uma chance.
poder de restaurar as coisas. Meu irmão, o Evangelho é poderoso nisso daí. E dentro da vida da igreja, da comunidade, do discipulado que o Senhor Jesus nos chama, nós somos o Evangelho que reconcilia, que restaura, que levanta, que edifica. Amém? Esse é o Evangelho que Jesus nos chama para nós vivermos em comunidade. E para isso nós vamos ter que aprender muito a perdoar. Nós vamos ter que ter muita paciência. Aleluia. Vamos ter que crescer no amor, crescer na misericórdia. Glória a Deus sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Amém? Quem é que ora isso? Eu oro. Ajuda-nos. Dá-nos a paciência de Cristo Jesus. O Evangelho não diz que é fácil essas coisas, mas ele nos mostra que nós somos capazes e que em Deus é possível. Com o Espírito Santo nós podemos. O Evangelho do perdão, o Evangelho da reconciliação, o Evangelho que promove paz, isso é necessário para uma cultura de igreja saudável, para uma cultura familiar saudável, e para isso se aplica em todos os relacionamentos que você tem na sua vida. Terceiro ponto, o que é esperado nesse discipulado apostólico também? Ali, ó, nós estamos ruminando, né, digamos assim, sendo ministrados, ensinados pelo que diz em 1 Tessalonicenses 5. Agora nós vamos para o versículo 14 e 15. Sobre servir a família da fé. Olha só, exortamos vocês, irmãos. Paulo está, né, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Ó, cuidem. Vocês não podem retribuir o mal com o mal, mas sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Bondade. Três características, três grupos aqui que ele dá sobre situações que acontecem na igreja. Primeiro, ele está falando, olha, que nós devemos advertir os ociosos, ou seja, advertir está falando sobre correção, está falando sobre alinhamento dos ociosos. O que é ocioso? Ocioso, até pesquisei, diz assim, ó, inativo, aquele que não faz nada ou que faz coisas sem vontade. Preguiçoso. Olha só. Você está vendo o preguiçoso, você está vendo aquele jogado, atirado no meio da igreja, no meio da família, aquele que não quer nada com nada, aquele que leva tudo, como diz, nas coxas, de qualquer jeito, acorda em qualquer horário, faz o que dá na telha, tá nem aí para nada, não tem responsabilidade de nada. A Bíblia está dizendo que com esse aqui, ó, não é para você dizer assim, ó, ai, tadinho, que pensa, Deus vai mudar a tua vida. Não. Então assim, você deve corrigir, ou seja, exortar esse irmão, essa irmã. Como é que você exorta? Meu irmão, e aí, né? Tem que tomar vergonha na cara. Tem que parar de ser preguiçoso, tem que começar a trabalhar, tem que começar a ter responsabilidade, já está na hora. Ei, o que é isso? Fazendo o que da sua vida? Precisa ter responsabilidade. Isso é correção. E nós devemos, como igreja, em nome de Jesus, porque alguém que está vivendo ocioso, está vivendo uma vida escrava, está em pecado, está sem propósito, sem direção, não está dedicando tempo para aquilo que deveria dedicar tempo. Então esse tipo de pessoa ela tem que ser corrigida. Amém? Entenderam? Então você, se conhece alguém aí da igreja, depois no final do culto você puxa a orelha. Ele diz ali os desanimados, né? Ó,
fala: confortem os desanimados. O que é confortar? É trazer consolo, alívio, é animar. Aquela pessoa que está desanimada, está para baixo, está vivendo um momento difícil. Nós conhecemos alguém assim como igreja. Qual é o papel do discípulo? Ele está dizendo: olha, meu irmão, se você conhece alguém assim, você deve trazer consolo, alívio sobre essa pessoa. Você deve ministrar a bênção. Que o desanimado, em nome de Jesus, receba ânimo de Deus, receba coragem, receba a vontade. E ele traz o outro ali, ó: auxiliem os fracos. Os fracos, eles devem ser levantados. Os fracos devem ser fortalecidos. Nós devemos colocar a nossa vida como auxílio às pessoas que estão fracas. Talvez você é fraco em alguma área, você não consegue vencer alguma situação, algum pecado, alguma coisa que está acontecendo com você, que você não sai desse enredo, você não sai dessa situação. Como discípulos e como uma comunidade de servir a família da fé, nós devemos auxiliar aquele irmão que está fraco. Está conhecendo alguém na igreja que está fraco, que está passando por alguma situação, está se perdendo dos caminhos do Senhor? Auxilie essa pessoa, ajude ela a sair desse lugar. Amém? Entenderam? Esse é o nosso papel, servir a comunidade. O versículo 16, a gente fala sobre um viver satisfeito espiritualmente. Ele diz ali, ó: alegrem-se sempre. Agora, como é que eu vou viver uma vida de alegria sempre, constante na minha vida? O discípulo de Jesus deve viver assim. Por quê? Porque a alegria, ela é um fruto do Espírito Santo. Você não vai ver a Bíblia dizendo sobre felicidade. Deus não nos promete felicidade, Deus nos promete alegria. E a alegria, ela é diferente das aflições. A alegria bíblica, ela não é ausência de aflições, ausência de dificuldades. É mesmo que em aflições tenha dificuldade, eu permaneço com o coração alegre. É tão desafiador que é para nós nos alegrarmos nas tribulações. Mas como é que nós conseguimos viver com um coração alegre, satisfeito, espiritualmente, pleno, cheio de Deus? Nós precisamos de alguns pilares de confirmação sobre a nossa vida. O primeiro, por exemplo, nós devemos ter uma identidade. Defina a sua identidade de filho. Você tem que ter convicção dessa identidade. Defina a sua identidade como filho. Se você não tem firmado no seu coração que você é filho de Deus, ou seja, quem é filho tem um pai. Tá muda. Daí eu olho para Deus. Como que eu olho para Deus? Porque o nosso pai, ele é bom, ele não é mau. O nosso pai, nós podemos confiar. O nosso pai cuida de nós. Em Deus nós temos segurança. Nós não somos descartados, desprezados, deixados de lado, esquecidos. Nenhum filho de Deus é esquecido. Entenderam isso? Quando nós temos a definição que nós somos filhos de Deus, é isso firmado dentro de nós, enraizado dentro do nosso coração. O que acontece? Apesar de todas as situações, eu consigo entender: Deus está cuidando, Deus está olhando isso tudo, Deus vai prover, Deus está trabalhando. Está difícil, eu não estou vendo, mas sabe, por trás dos panos, Deus está arquitetando um plano. Deus vai tirar dessa situação, Deus vai romper, Deus vai mudar as coisas. Daí eu consigo me alegrar, porque espiritualmente, com os olhos da fé, eu já consigo ver o pós, eu já consigo ver o depois. E daí eu consigo também viver satisfeito e alegre. Por quê? Porque eu aceito o chamado de Deus como discípulo. Eu aceito o meu chamado como discípulo. Coloca aí para nós aí, Júlio. Aceite seu chamado como discípulo.
Por que eu não vou conseguir viver pleno espiritualmente, satisfeito espiritualmente, se eu não aceitar isso? Porque daí você vai estar com luta com Deus, porque você vai ter o seu chamado, a sua vida, o seu querer, o seu jeito, e Deus tem o querer dele, o jeito dele, a vontade dele. Deus tem exatamente aquilo que você nasceu para ser. Deus tem um propósito, e quando a pessoa não aceita esse propósito, você vai viver em crise. Porque não aceitar o chamado de Deus, eu quero dizer para você, meu amigo, que é desobediência a Deus. Nós estamos nos rebelando contra aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E daí vai ter crise, daí vai ter dilemas, daí o nosso emocional vai estar sempre abalado, daí a inconstância, e é tanta coisa que vai acontecendo pela simples falta de entrega a Deus verdadeiramente. E depois nós vamos encontrar a nossa missão como servo, ou seja, eu devo me alegrar, porque eu tenho a disposição, com o meu chamado, com a minha identidade, para começar a servir os outros. Meu irmão, existe uma satisfação que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida, quando nós conseguimos ajudar alguém. Quem é que já teve uma experiência de alguém estar passando por qualquer situação, dificuldade, e Deus usar a sua vida e você foi resposta, você estendeu a mão, seja orando, seja numa conversa, seja suprindo financeiramente, seja, sei lá, aconselhando ela de alguma forma, e aquela pessoa, você viu que mudou a situação dela? Quem já teve essa experiência de poder ser usado por Deus? Me conta para mim, compartilha comigo, vai nos dizer que isso não é uma alegria, que a gente não fica contente também, que isso não satisfaz a nossa vida. Nós dizer, Deus, mesmo com tudo isso que eu sou, né? O Senhor me usou para abençoar a vida de alguém. Dá senso de serviço, de propósito. Isso alegra a nossa vida, meu irmão. No versículo 17 ele fala assim também, orem continuamente, ou seja, a oração na vida de um cristão, de um discípulo de Jesus, ela é primordial para a gente. Por quê? Porque essa vida de oração, ela vai nos levando a uma constância espiritual de relacionamento e de intimidade com Ele. Logo, se você não ora, você não tem intimidade. Logo, se você não ora, fica muito mais difícil ouvir Deus. Logo, se você não ora, fica complicado você permanecer no caminho do Senhor. A oração é para quem é discípulo de Jesus. A oração é uma questão de sobrevivência. A oração é o que nos dá intimidade. A oração é o que dá nos relacionamento. Ele está exortando a igreja. E a igreja, ele está dizendo assim, igreja de Tessalonicenses, de tudo isso que vocês estão fazendo aí, honrando, servindo, fortalecendo os irmãos, não se esqueçam que vocês devem ter uma vida de oração constante e contínua. Não descartem a oração na vida da igreja. Não pode, isso não pode ser deixado de lado na vida de um discípulo. Vigiem, orem, tenham a vida de oração reta, busquem a Deus o tempo todo, sejam constantes nisso, amém? Ele está chamando a igreja para esse lugar de oração. O sexto aqui, viver sempre em alegria, o versículo, gratidão na verdade, versículo 18 diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Olha só, deem graças, glorifiquem a Deus em todas as circunstâncias. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para vocês. Deus quer que nós venhamos a viver em constante graça, apesar de tudo. Olha só, sempre existe algo para a gente agradecer. A vida constante de gratidão vai nos levando a crescer, vai nos levando a andar
pessoa que é ingrata, meu irmão, ela começa a morrer por dentro. Nada tá bom, nada presta, parece que todas as portas estão fechadas, parece que não vai sair daquele círculo, daquela situação, parece que está num buraco sem fim, vai entrando nisso. Daí a ingratidão vai tomando conta do coração, e vai sendo um ciclo que fica difícil sair, porque parece que daí a alegria já se perde, daí já não tem mais vontade de fazer nada, vai entrando, daí a vida não tem sentido, daí vai entrando com murmuração. Ixi. E nós não paramos de reconhecer a mão de Deus sobre a nossa vida, meu irmão. Só o fato de nós estarmos vivos agora, nesse momento, já é um momento de nós agradecermos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, e essa é a razão de nós não sermos consumidos. Meu irmão, eu me acordo todo dia agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que são renovadas toda manhã. Isso já é um hábito na minha vida. Acordar agradecendo que existe uma misericórdia, existe uma mão estendida de Deus sobre a minha vida, e essa mão estendida, esse favor de Deus é a razão de eu não ser consumido. Ou seja, o que consumido é de eu não ser fulminado por Deus, porque existe uma graça estendida, uma misericórdia, existe um olhar de Deus que está olhando assim, ó. Porque, meu irmão, o Criador da terra, para nessa tenta que se encontra hoje em dia, as pessoas distantes de Deus, blasfemando, tem gente que blasfema contra Deus, que está nem aí, sabe, a maldade, a falta de amor, tanta coisa. Você acha que Deus olha isso com alegria? Não. Mas Deus todo dia misericórdia, ou seja, eu vou dar mais. Eu vou dar mais um dia para eles se consertarem. Eu vou dar mais um dia para eles se arrependerem. Eu vou dar mais um dia para eles retornarem. Daí no outro dia, nessa terra ainda existe a misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida. No dia do julgamento, que isso fique bem claro para nós. Não tem misericórdia. Ele e aí? Também devemos manter a plenitude do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5,19 ele diz também para a igreja. Ele exorta a igreja assim, ó. Em Efésios 5,18 também diz assim: você pague o fogo de coração. Atos 2:3, olha o que a Bíblia nos diz sobre esse Espírito. Diz assim, ó: que viram parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ele está exortando a igreja, dizendo: ó, igreja, de não esquecer a oração, de não esquecer a gratidão. Não.
cheios do fogo e do Espírito Santo. Onde é que está isso? Versículo 20 e 21, ele está dizendo, ó, não apaguem o Espírito, mas não tratem com desprezo as profecias. As palavras proféticas, profecias. Porém, igreja, ó, porém se liguem, mas ponham a prova todas as coisas. Está dizendo, está falando de discernimento espiritual, sobre sabedoria. Ele está falando, ei, se liguem, não sejam levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavra, por qualquer situação. Vocês precisam ter maturidade para discernir as coisas. E a profecia é tão importante na vida da igreja. Tem outra carta, a carta de Corinto, para uma igreja também, ó. 1 Coríntios 14, do versículo 39, diz assim, ó. Porém, irmãos, meus irmãos, busquem dedicação, profetizar. O que ele está dizendo? Está dizendo, ó, profetizar é bom. Declarar a palavra de Deus é bom. Ser cheio do Espírito Santo é bom. Deixar Deus usar os nossos lábios é bom. Fluam nisso, busquem isso, mas tenham maturidade para lidar com isso. A Bíblia diz que o nosso espírito testifica o que vem de Deus ou não. Agora me diz uma coisa, se você tem uma vida vazia de Deus, como é que você vai discernir se o que a pessoa está falando vem de Deus ou não vem de Deus? Fica complicado, fica difícil. Aquele que tem o Espírito e se dedica a Deus verdadeiramente, ele recebe essas palavras com discernimento e com sabedoria. Qual é o nosso filtro aqui? O nosso filtro da palavra de Deus, da palavra profética, que deve fluir no meio da igreja, é a Bíblia. Entenderam isso? Toda palavra direcionada que não bate com as escrituras, eu quero dizer para você, rejeite. Deus não se contradiz. Deus não nos diz coisas que quebram princípios bíblicos já estabelecidos de maneira eterna, meu irmão. Por isso nós devemos dedicar a palavra de salvação, fluir a palavra profética, encorajar, direcionar, porque Deus fala e fala mesmo. Existem profetas no meio da igreja, existem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Nós devemos estar atentos, sabe, não desprezar as profecias. Ele fala para Timóteo, ó, lembra das palavras proféticas que foram direcionadas para você. Lembra da imposição de mãos que você recebeu. Traz à tona isso tudo que você recebeu. Mas ao mesmo ponto também, mas ponha à prova as profecias também. As coisas não são bagunça, tem princípio, tem verdade de Deus, amém? E isso nós estamos falando sobre uma igreja que anda no discipulado, num lugar de crescimento e maturidade. Nós cremos muito, né? Estava na vigília agora, ontem. A gente costuma dizer rema, né? Que seria a palavra rema, seria a palavra revelada de Deus, assim, algo. Ontem eu recebi uma que não tinha como a pessoa saber. De palavras de Deus, assim. Você que tem o dom profético aí na vida da igreja, deixa Deus te usar, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio dos princípios da palavra, ande de maneira submissa ao que Deus está fazendo no meio da vida da igreja, para Deus nos usar, nos fortalecer. Vai ser edificante esse tempo aí. Para nós vermos, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados
irrepreensível na vida do Senhor Jesus. Olha só, ele está falando sobre uma integridade de vida e sobre uma maneira de santidade. Nós sabemos aqui, todos nós sabemos, que a palavra de Deus, ela fala sobre todas as áreas da nossa vida. Ela fala sobre saúde, sobre o emocional, sobre vida financeira, sobre casamento, sobre como tratar os filhos, sobre trabalho. Ela fala como nós devemos nos comportar no nosso trabalho. Meu irmão, ela fala de tudo. A Bíblia é maravilhosa. A palavra de Deus é bênção sobre a nossa vida. Você está falando aqui, sobre o espírito, alma e corpo inteiramente. Nós devemos cuidar a nossa vida em santidade, cuidar as nossas emoções, cuidar o nosso coração, cuidar a nossa vontade, que nós não vivemos mais para a nossa vontade, nós vivemos para a vontade de Deus. A nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, estar atentos aos lugares, estar atento às situações que edificam ou não edificam a nossa vida, estar atento aos relacionamentos que edificam ou não edificam a nossa vida. A nossa vida, Deus quer que nós devemos conservar o nosso corpo, a nossa vida de maneira santa. O nosso corpo pertence a Deus. Nós não podemos fazer com esse corpo o que a gente bem entende. Não podemos viver uma vida imoral, uma vida desprezível, uma vida adúltera, uma vida, nos vendendo como se fosse um produto, uma vida escrava em algumas áreas, na pornografia, prostituição, seja o que for, uma vida desregrada, uma vida em desobediência. Você vai no médico, o médico diz, faz isso, 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 daí você faz o contrário do médico, daí fica doente, e daí a culpa é do diabo. Eu quero dizer que a culpa é sua, que não seguiu o que o médico falou para seguir. A gente é displicente com algumas coisas e a gente acha que não vai ter consequência. Se você não cuidar o seu espírito, você vai ter consequência. Se você não cuidar a sua alma, que é as suas emoções, é o seu intelecto, é a sua mente, é o seu ser, é a ansiedade, é tudo. Se você não cuidar, isso vai ter consequências. Se você não cuidar o seu corpo, vai ter consequências também. Não dá cansado. Entenderam? Deus, Ele quer que nós devemos conservar todas as áreas de maneira santa, reta e que agrade o coração dEle. E por último aqui, nós devemos esperar com integridade a volta do Senhor. Como diz, conservem. O que ele diz? Olha, galera, assim, conservem o corpo, a alma e o espírito de vocês. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo porque que nós devemos conservar de maneira irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Ou seja, ele está falando, olha, conservem essa área de vida de vocês, ou seja, vigiem, cuidem, porque vocês terão um encontro com Jesus. E esse encontro pode ser ele vindo dos céus hoje. Sabe do jeito que o mundo está, as guerras, não fique surpreso, apesar que muitos vão ser, né? Mas nós estamos atentos. Eu quero dizer para você, fique atento, cuide a sua vida, não seja pego de surpresa, conforme nós lemos na palavra, né? Que ele vai vir como um ladrão. Mas para nós que estamos atentos, nós sabemos que ele está vindo. Todo dia a gente se converte, meu irmão. Todo dia a gente se arrepende. Todo dia a gente está com o nosso coração em Deus. Não fique desatento aí com a sua vida. Não dê brecha. Mas Jesus também pode vir especificamente para você. Ninguém sabe o dia que cada um vai ter um encontro com Ele aqui. Você sabe quantos dias você vai viver? Não sabe. E se esse encontro vier, será que a nossa vida será encontrada de maneira integral, santificada aos pés de Cristo ou não? Será que a nossa vida vai estar voltada a Jesus ou não? Será que nós seremos recebidos ou nós seremos dizendo, ó, eu não te conheço? Porque é o que a Bíblia nos diz. Tem gente
que infelizmente vai se achegar lá. Ele vai separar, meu irmão, o joio do trigo. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar aqueles que andaram na porta larga e na porta estreita. O reino de Deus não é bagunça. Ninguém, eu entro de qualquer jeito. Se fosse para todo mundo entrar de qualquer jeito, a gente vivia aqui. Tá entendendo? Aqui nós vivemos de qualquer jeito. É a bagunça. O reino de Deus não é assim. Deus nos promete uma eternidade com Ele. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós somos filhos muito amados por Ele. Que oportunidade que a gente tem todos os dias. Que oportunidade que a gente tem nessa noite. De poder nos aproximar dEle mais uma vez. E a misericórdia dEle nos chamando para o arrependimento. A misericórdia dEle nos chamando para o conserto. A misericórdia dEle nos chamando para a comunhão. A misericórdia dEle querendo, sabe, consertar tudo na nossa vida. Que amor é esse que nos alcança, que nos ensina, que nos cuida, que zela pela nossa vida. Ele podia, eu fico pensando às vezes, eu entro numas loucuras assim, tá? Não sei se você também entra, eu fico, ainda bem que Deus é bom. Porque Ele podia ser Deus todo-poderoso e Ele podia ser mau. Tu já pensou isso? Que Ele podia ser muito ruim. Mas Ele é bem pelo contrário, meu irmão. Olha só, eu fico dizendo, glória a Deus, porque é isso, meu irmão. Que Ele podia fazer o que bem entendesse. Mas a Bíblia diz que mesmo o homem sendo infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar Ele mesmo. Ele está falando sobre um caráter de retidão, um caráter irrepreensível. Um Deus que não se corrompe. Um Deus que não muda. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, Ele não muda o coração, Ele não muda os princípios, Ele não muda o amor dEle sobre as nossas vidas. Ele continua resgatando o nosso coração, resgatando a humanidade. Você lê a Bíblia desde Adão lá, perdeu no pecado, você vê toda a desgraça, você vê todos os reis, você vê Israel, meu irmão, negando Deus, matando os profetas, matando o próprio filho dele, e Ele continua ali chamando. Ele continua querendo que nós estejamos com Ele, meu irmão. Não despreze isso. Se entregue a isso. Glória a Deus. Estamos encerrando então mais a nossa reunião. Se envolva na igreja, venha a quarta na oração. Participe dos grupos dos homens, dos grupos caseiros. Deus te abençoe, igreja.